Olá amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Você que nos assiste também pelo YouTube. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é a nossa vida cristã, a nossa comunhão com Deus. E como está a sua comunhão com Deus? Você já parou para pensar? Será que você está andando nos caminhos certos? Será que as suas palavras, suas atitudes, seus pensamentos estão de acordo com a vontade de Deus? O livro de Isaías, nós encontramos uma parábola. Isaías introduz essa parábola para que o povo reconhecesse a sua condição, o seu afastamento de Deus. Sabe, os primeiros 5 capítulos do livro de Isaías contam a condição espiritual do povo. Um povo que havia entrado na idolatria, vivia em injustiça, não discernia mais a voz do Senhor. E no livro de Isaías, no capítulo 1, nos diz assim: que o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. O povo já não fazia mais a vontade de Deus. E quando nós vivemos assim, amigos, uma vida religiosa não nos vai nos conduzir a Cristo, não nos vai nos conduzir ao coração de Deus. Nós não vamos tocar o coração de Deus, vivendo uma religiosidade, uma hipocrisia. Sabe, os verdadeiros adoradores, disse Jesus, adorarão em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade que nós adoramos a Deus. E no capítulo 5, Isaías conta uma parábola. E nós sabemos que uma parábola bem elaborada, ela conduz os seus ouvintes a um auto-julgamento. Lembra de Davi? Numa época em qual os reis deveriam estar guerreando, Davi preferiu ficar no seu palácio. Em uma certa tarde, passeando pelo pátio do seu palácio, viu uma mulher tomando banho. Era a mulher de um de seus oficiais que estava na guerra, lutando pelo rei, e afinal não era nem do seu povo. Urias era um heteu, mas havia se convertido à religião judaica, Passou a adorar o Deus verdadeiro, assim como Raabe, assim como Ruth. E Urias estava pronto para servir ao rei. Mas Davi viu a mulher, mandou chamar para o seu palácio, ficou com a mulher, depois quis ajeitar ali as coisas, viveu uma mentira. E no Salmos 32, o salmista diz, calei os meus pecados, mas o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim. Pecado muito grande. E Davi, ele ficou com a mulher de Urias, não deu para consertar, para viver naquela mentira, fracassou o plano qual ele havia arquitetado, mandou colocar Urias na frente de guerra. Urias foi morto. Mas não existe nada oculto aos olhos de Deus. Não existe nada que não venha a ser revelado. E aconteceu que Deus enviou o profeta Natan, e Natan introduz uma parábola para Davi. Fala de um homem pobre e um homem rico. O homem rico tinha ovelhas, tinha gados. O homem pobre tinha apenas uma cordeirinha, o qual ele cuidava, estimava, comia no seu prato, bebia no seu copo, cresceu junto com seus filhos. E um dia um homem rico recebeu um visitante, e esse homem rico mandou pegar a cordeirinha do homem pobre, matou e ofereceu ao visitante. Davi, quando ouviu isso, se levantou e disse: esse homem deve ser morto. E o profeta Natan olha para Davi e diz: Davi, esse homem é você. Davi reconheceu o seu pecado, se prostrou. E a gente sabe que todo pecado ele tem consequência. Todo pecado, não existe nada oculto. Tudo que nós fazemos, nossos pensamentos, nossa palavra,
Jesus disse que toda palavra frívola que proferiam os homens, dela prestarão conta no dia do juízo. Nós prestaremos conta dos nossos pensamentos, das nossas ações, até daquilo que nós deixamos de fazer. Todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Todos nós. E nós também colhemos os frutos nessa terra dos nossos pecados, consequências das nossas escolhas. E o pecado de Davi trouxe grande consequência para a sua casa. Nós sabemos a história, né? O filho de Davi morre com Betseba. Depois eles tiveram outro filho, Salomão. Amnon, né? Se apaixona pela própria irmã, a irmã de Absalão. Ou seja, entre família ali, a família Amnon, né? Meio irmão de Absalão e Tamar, se apaixona pela irmã, quer ficar com a irmã, fica com a irmã à força. Absalão se revolta e mata Amnon. Depois Absalão pega e quer guerrear contra o pai, quer matar o próprio pai. Isso é a consequência do pecado. O pecado, ele conduz à morte, ele leva à morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E o povo de Israel estava em pecado. Por isso que a Bíblia nos orienta a nós nos arrependermos, a confessarmos os nossos pecados. No capítulo 5, Isaías começa a parábola, ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Então Davi disse: agora eu vou cantar o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O cântico do amado, amigo, é porque expressa o amor de Deus. O amor e o caráter de Deus. 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. E ele vai contar a parábola. Ele diz assim: meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssima. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, e não será podada, nem sachada, mas crescerão nelas espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor do Exército é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Amigos, essa parábola, ela expressa o amor de Deus. O amor de Deus, primeiramente, pela nação de Israel e por toda a humanidade. O amor de Deus por mim e por você. Israel, ele foi um povo levantado para que produzisse frutos para Deus, para que fosse exemplo para as outras nações.
Israel recebeu os oráculos de Deus. Israel recebeu a lei de Deus. Israel, o povo de Israel presenciou grandes feitos, grandes milagres. E as nações vizinhas enxergavam, viam a proteção de Deus sobre aquela nação. E Deus acolhia todos aqueles que quisessem servir o Deus de Israel. Eu e você somos chamados para ser exemplo para outras pessoas. E aqui no texto vai falar que o Senhor sarchou, limpou das pedras, plantou uma vinha de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ou seja, ele fez tudo. Ele preparou um ambiente, plantou em uma terra fertilíssima, sarchou, limpou, plantou, construiu uma torre, edificou um lagar, ficou ali de dia e de noite, cuidando da vinha. E a Bíblia vai dizer que ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. No hebraico, Beushim significa coisas azedas. Coisas azedas. Mas o interessante é que na outra versão do Antigo Testamento, que nós chamado de Septuaginta, que é a versão grega, nos diz que ele esperava que desse um cacho de uvas, mas produziu cardos, espinhos, planta espinhosa, cacto, que é a palavra grega acânfas, que é exatamente espinhos. Ele esperava que produzisse uvas, mas produziu espinhos. O que você tem produzido para Deus nesse mundo? Sabe, eu e você somos essa planta que o Senhor plantou. Nós não estamos nessa terra por acaso. Não pense que você está aqui por acaso, que você é fruto de um acaso, fruto de uma explosão, de um Big Bang, que você simplesmente evoluiu e simplesmente apareceu. Não. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. O Senhor te escolheu e você está nessa terra aqui com um propósito. Mas o que você tem produzido para o Senhor? Você tem produzido uvas boas? Ou você tem produzido espinhos, planta espinhosa, mato, cacto? No verso 3 ele vai dizer: Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que mais podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Amigo, isso aqui é o questionamento. Às vezes nós paramos e pensamos, Cristo preparou todo o ambiente. Deus preparou todo o ambiente. Sabe, eu e você somos salvos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu e você recebemos toda sorte de bênçãos. O Senhor, Ele nos resgatou da morte, o Senhor, Ele nos resgatou das trevas. O Senhor, Ele nos criou, nós somos criaturas dEle, feituras dEle. Houve a queda do homem, o homem desobedeceu a Deus, quis ser mais do que Deus. Desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. O pecado entrou, a partir daí nós herdamos uma natureza pecaminosa, todos nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Estávamos separados de Deus, mas Jesus, o Filho de Deus, veio a essa terra, morreu por mim e por você, sofreu nessa terra, foi pendurado no madeiro. Por quê? Por mim e por você. Sabe, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Cristo não pecou.
Cristo não deveria morrer. Mas por que ele morreu? Ele morreu porque ele morreu como um sacrifício vivo, perfeito, para nos lavar de toda a imundícia do pecado. Nada poderia, nenhum sacrifício poderia ser maior do que o sacrifício de Cristo por mim, por você. Cristo morreu por você e você é salvo em Cristo Jesus. E o que nós fazemos com essa salvação? O que nós fazemos com essa graça? Ele preparou todo o ambiente. Sabe o que o Senhor espera de mim e de você? Que você produza frutos. Mas tem muitas pessoas que não reconhecem, pensam que tudo é fruto de suas mãos. Lá em Deuteronômio vai dizer, meu braço, com a força dos meus braços eu adquiri essas riquezas. Não, amigos. Tudo é do Senhor. Tudo é o Senhor que nos dá vida. E eu e você precisamos produzir frutos, ser exemplos para outra pessoa. E ele vai dizer assim, agora, pois, farei saber o que pretendo fazer com a minha vinha. Por quê? Porque o desejo de Jesus, o desejo de Deus é salvar. É salvar. Esse é o desejo de Deus. Ele diz que Jesus não veio ainda porque ele é longânimo, paciente, querendo que as pessoas se arrependam de seus pecados e se convertam de seus caminhos. Mas é perigoso. Rejeitar Cristo é perigoso. Em Hebreus 6, 6-4. Hebreus 6, do 4 ao 6, nos diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o entendimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. É impossível, amigos, é perigoso. É perigoso rejeitar o Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 12, vai falar do pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Todo pecado ao homem é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado, nem aqui, nem no vindouro. Amigos, isso é bastante perigoso. Rejeitar a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre falando ao nosso coração. E a palavra de Deus nos ensina a não entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristecer. Nós podemos perder tudo nessa vida, tudo, mas não perca a proteção de Deus. Não perca. Ele vai dizer que eu farei, saber o que farei com a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derrame chuvas sobre ela. Por quê, amigo? Porque não tem mais jeito. Você viu o amor de Deus, né? O cântico do amado. Ele preparou tudo, ele ficou ali, mas só produziu
coisas ruins. Lá em Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer que Deus envia a operação do erro, para que creiam na mentira todos os que não quiseram crer na verdade. Ou seja, o Senhor entrega às pessoas a própria condição. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias pessoas vão levantar mestres que falam de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, vão ter coceira nos ouvidos quando escutarem a sã doutrina, quando escutarem a verdade de Deus. Amigos, isso é bastante perigoso. Bastante perigoso. Que eu e você possamos produzir bons frutos para o Senhor. Em Mateus capítulo 21. Mateus 21. Mateus capítulo 21. Jesus, ele amplia a parábola da vinha. Mateus 21, versículo 33. Ele diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem dono da casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, de uma cerca, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns homens lavradores. Depois se ausentou do país. Quando Jesus começou a contar essa parábola para o grupo que estava ali, grupo de fariseus, sacerdotes, logo, eles entenderam, e na mente deles veio logo a parábola que Isaías havia contado, que apenas no verso 7 é revelado o que é a vinha, ele vai dizer que a vinha é os moradores de Israel, e a planta seleta é os moradores de Judá. E aqui ele vai dizer: plantou uma sebe, construiu um lagar e arrendou uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Eu estava falando aqui do povo judeu, qual Deus enviava profetas, e eles matavam os profetas por conta dos seus pecados. Enviavam mais profetas e eles matavam os profetas. E por último, verso 37, e por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus faz a mesma coisa. Conta uma parábola para que eles tenham um auto-julgamento do seu pensamento, do seu coração. Jesus estava indo lá no coração daqueles homens. E olha só a dureza, amigos, do coração. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente estes malvados, e arrenderá a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então eles declararam para si mesmos a autocondenação. No verso
no verso 45, vai dizer assim: e os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Apesar de tudo isso, e conquanto, verso 46, e conquanto buscavam-se prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mesmo assim, eles não se arrependeram. Mesmo Jesus indo lá no coração dele. Você entende o perigo? Precisamos ter uma vida aos pés da cruz. Precisamos ter relacionamento com Deus. Como ter relacionamento com Deus? Através da palavra, através da oração, através da palavra. A nossa fé é renovada. Nós somos renovados por Deus. Então, amigos, precisamos ter essa comunhão, esse relacionamento diário com o Senhor. Precisamos louvar, precisamos orar mais, precisamos estudar mais a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, porque quando nós entendemos, nossa vida é transformada. O Senhor vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você não esteja produzindo bons frutos para o Senhor. Talvez você tenha se afastado do Senhor, mas o Senhor Ele quer te trazer de volta. Eu quero dizer para você que está aí me assistindo, ouvindo essa mensagem, o Senhor Ele quer te trazer de volta. O Senhor Ele quer que você produza bons frutos para Ele. Você é uma filha do Senhor. Você é um filho do Senhor, um filho querido do Senhor. Sabe, tudo o Senhor já fez por você e continua fazendo. Nós caímos, mas nós temos um advogado que intercede de dia e de noite por mim e por você. Se jogue na graça de Deus. Creia nas promessas de Deus. Viva dentro da vinha do Senhor, dentro da cerca, o qual o Senhor preparou para você. Porque se você estiver ali no local onde o Senhor quer que você esteja, você será abençoado por Deus. Amém? Vamos orar. Bondoso, querido Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão. Te louvamos, Senhor, por Tua graça maravilhosa, porque tudo o Senhor já fez por nós. O Senhor nos criou, o Senhor nos salvou, o Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer e pagar o preço pelos nossos pecados. E hoje nós temos esperança. Temos esperança de um futuro melhor, que é ao Teu lado, Senhor, junto de Ti. Te louvamos, Senhor, e queremos estar dentro da Tua proteção. Continue cuidando de cada um de nós. Continue nos abençoando. É o que eu peço, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você pode dizer amém também? Amém. Em Salmos 116, deixa eu ver aqui, acho que é 132. Salmo 100. É um Salmos muito lindo.
Salmo 67 é o que eu desejo para você. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Amém? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto. Rosto de quem? De Cristo. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que Deus te abençoe.